um homem segundo o coração de Deus, homem que Deus amava e que ele também amava a Deus. E quando no reinado de Saul houve-se uma cantiga, um canto, que as mulheres elas cantavam que Saul matou 1.000 milhares, mas Davi 10.000 milhares. Glória a Deus. E quando Saul ouviu essa conversa, não soou bem ao coração do rei Saul. E a partir de então, Saul começou a perseguir Davi, para matar Davi, em função dessas palavras que o rei ouviu. E Davi teve que fugir, obviamente, para não ser morto. Mas muitas coisas aconteceram até nós chegarmos no capítulo 25 dessa passagem que acabamos de ler. E uma das passagens que muito me chamou a atenção é que quando Davi estava fugindo de Saul, eles entraram em uma determinada caverna, porém o mesmo exército de Saul entrou em outra caverna, como se fosse parede meia. O perseguidor de um lado e o perseguido do outro. E Davi, quando tomou ciência disso, Davi adentrou na caverna onde estava Saul, enquanto todos estavam dormindo, e cortou a orla das vestes de Saul. Estavam todos dormindo. Ele entrou cautelosamente, cortou as vestes de Saul e saiu da caverna. No dia seguinte, quando eles saíram, ambos saíram para um lado, Davi viu o rei pelas costas e gritou ao rei, dizendo: meu rei, meu senhor, eu estive em sua caverna esta noite, e eu entendi que no ungido de Deus não se toca. Aleluia! Glória a Deus! E por esse motivo, eu não acabei com sua vida. E Saul, olhando para ele, se arrependeu muitíssimo de tudo que Saul intentou fazer contra a vida de Davi. E eu vim para essa passagem, e é um texto que Deus me colocou no coração. Amém. Para trazer para a igreja nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Deparamos com um fato de um homem que a Bíblia fala que era poderoso em posse. Um homem que tinha muitos dinheiro. Tinha ovelhas, tinha cabelo, tinha muita coisa. Era um homem considerado rico. E a Bíblia fala também que lá no campo, quando os pastores desse homem estavam lá levando o seu rebanho para comer o capim, estiveram juntamente com ele também os homens de Davi, pelo menos aí uns 600 homens. Enquanto os animais estavam ali se alimentando, os próprios homens de Davi ajudou no cuidado do rebanho. Por que no cuidado do rebanho? Porque havia muitos malfeitores que poderia causar grande prejuízo a Nabal. E no entanto, os homens de Davi ajudou aqueles homens de Nabal a cuidar do rebanho. Só que aí veio um período de necessidade, porque o exército de Davi também era numeroso, e eles começaram a sentir necessidade de água, de
fome. E Davi pensou: olha, vai até aquele homem poderoso e fala para ele de mim. Fala que vocês estão em paz e que a paz esteja na casa dele. Mas que se ele pudesse dar-nos alimento, dar-nos água, para que nós possamos nos alimentar. E assim o jovem foi até Nabal. No entanto, quando Nabal o receberam, se negou a dar qualquer tipo de ajuda àqueles homens para levar para Davi. E falou muitas coisas lá que desagradou o rei. Quando isso chega ao ouvido de Davi convoca os seus exércitos, tudo com espada desembainhada na mão. E disse no coração de Davi: olha, na casa de Nabal não vai ficar vivo nem homens, nem mulheres e nem criança, nada. Ou seja, o mal estava determinado sobre a vida de Nabal. Aí nós podemos fazer uma reflexão diante desse texto que Deus me deu sobre a vida de Nabal. Podemos dizer assim: que homem ingrato, porque bem que ele poderia ter ajudado Davi, porque embora lá no campo não acredito que foi estipulado nenhum valor para os homens de Davi ajudar os homens de Nabal, mas mesmo assim ele não reconheceu o que fizeram a Davi. Então era um homem ingrato. Também eu posso dizer que ele era um homem mesquinho, porque ele tinha como ajudar. A posse dele era muito grande, ele poderia ter ajudado, mas ele não o fez. Grato, homem mesquinho, homem duro. Ele poderia fazer? Pode dizer sim. Mas ele não fez. Só que agora o mal estava determinado sobre a vida de Nabal. Eu, para me ajudar sobre essa palavra, coloca Lucas 18:18, por favor. Glória a Deus, aleluia. Lamentavelmente, muitas pessoas, ainda no dia de hoje, têm vivido para com Deus uma grande também ingratidão. Porque muitas vezes nós podemos fazer e não fazemos. É tão somente igual esse jovem. Veja, perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra o teu pai e a tua mãe. Vamos repetir comigo? Honra o teu pai e a tua mãe. Glória a Deus. Disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e reparte pelos pobres, e terá um tesouro no céu. Vem e
segue-me. Glória a Deus, aleluia. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Que tristeza isso. O jovem tinha tudo para herdar o reino de Deus também, mas ele não fez por causa da riqueza que ele possuía. Semelhante a Nabal. Aí mais para frente tem um versículo que fala: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas a Bíblia fala que o dinheiro é o mal de muitos. Quando nós colocamos o nosso coração, isso para todos nós aqui, em bens materiais, nós não conseguimos agradar a Deus. Porque ou nós servimos a Deus ou servimos a Mamon. E Mamon representa o dinheiro. Irmão, uma das formas de nós também glorificar a Deus é nós ajudar o próximo, ajudar o irmão, ajudar a igreja, ajudar a família. Quando nós fechamos o nosso coração para o nosso próximo, para Deus, para a obra, nós não vamos conseguir agradar a Deus. Mas ainda tem um texto que Deus colocou no meu coração e eu tenho que ler, que também é em Lucas capítulo 12, 13. E disse-lhe um da multidão: mestre, diz-me a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: homem, quem me pôs a mim por juízo ou repartidor entre vós? E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Eu posso ter muito dinheiro, muito, muito. E eu acho que é bom eu ter nada. Mas isso não vai me dar garantia. Não vai me dar garantia nenhuma. Muda. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Olha aí. Para quem quiser. Aleluia, Jesus. Eu não tenho nada contra a riqueza. Não tenho nada contra a riqueza. Eu quero que todos fiquem ricos. Amém. Eu quero que todos tenham posse. Amém. Carro, casa. Amém. Olha, nós já compramos nossa. Glória a Deus por isso. Amém. Mas o que não pode acontecer no nosso coração
é nós deixarmos de glorificar a Deus pelas nossas posses. Por isso que é mais fácil passar o camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque a Bíblia fala que aonde está o seu tesouro, estará também o seu coração. Meu Deus, aleluia, Jesus. Nós podemos ter muitos bens, mas que isso não interfira na nossa adoração a Deus. Muito pelo contrário, nos proporciona mais condições para nós servir a Deus e servir com alegria. Meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, tenha posse, seja rico em nome de Jesus. Pode ser rico em nome de Jesus, mas não deixa que os bens interfiram na sua adoração a Deus. Sabe por quê? Porque o céu não vai estar preparado para você nessas condições. Eu aconselho, lute mesmo, trabalhe. Olha, você está buscando uma profissão que dá dinheiro? Busca mesmo. Glória a Jesus. Eu consegui só ser técnico de eletrônico. Oh meu Deus. Mas não consegui ganhar dinheiro. Mas eu consegui adorar a Deus. E é por isso que eu estou aqui essa noite. Então eu te convido você a ter posse. Mas seja também morador do reino de Deus. Não deixe que isso interfira na tua vida, para que você não perca a sua coroa. Tudo isso é forte, é muito maravilhoso. Glória a Deus. Vários exemplos na Bíblia. Se você olha para a vida de Abraão, homem rico, tinha gado, tinha ouro, tinha prata. Depois Isaac, rico. Depois também Melquisedeque, rico. E todos esses deu dízimo e não reclamou de Deus. Abençoou cada vez mais. Você quer ser abençoado? Ainda mais? Você quer? Sim. Olha, ou você não é abençoado? Só de nós deitarmos na cama, acordar de manhã, respirando, nós já estamos sendo abençoados por Deus. Não seja ingrato com o Senhor. Olha o que Deus fez por mim, por você. E nem eu nem você merecia. Deus, no seu plano salvador, Ele pegou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário para nos dar direito à salvação. Obrigado, Jesus. Eu sei que essa palavra é dura, é forte, mas a palavra não é do pastor. Quem inspirou os homens para escrever essa palavra foi o Deus do céu. Então ela tem que ser lida e nós temos que entender a palavra de Deus para nós continuarmos sendo abençoados. Glória a Deus, aleluia. Vamos voltar para a palavra? Do texto propriamente dito. Os homens de Davi e acabar com toda a casa de Nabal. Continuando o texto aqui, veja. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de uva passas e 200 passas de figo passados. E o pôs sobre a jumenta, e disse ao seu jovem: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isto, porém, não declarou ao seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada no jumento,
desceu pela encoberta do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinha ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Ou seja, Davi fez bem e ele pagou por mal. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tens, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, minhas sejam as transgressões. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva, meu Senhor. Agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor, e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que tua mão não te salvasse. E agora tais quais Nabal seriam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu Senhor. Agora esta é a bênção que trouxe a tua serva ao meu Senhor. Desse ao jovem que ande após as pisadas do meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque o meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti, pois todos os teus dias. Que interessante, né, irmão? Por outro lado, um homem ingrato, sem afeto nenhum, um homem insensato, avarento, mas por outro lado, uma mulher prudente. Amém. Glória a Deus. Olha como a casa que tem uma mulher inteligente, uma mulher sábia, essa casa ela prospera. Glória a Jesus. Glória a Deus. Essa casa prospera. Essa família cresce. Glória. Essa família avança. Glória. Porque a palavra de Deus fala em Provérbios 14:1 que a mulher sábia ela edifica a tua casa, mas a tola ela destrói com a tua própria mão. E eu vejo na Abigail uma mulher inteligente, uma mulher sábia, uma mulher que sabe agir na hora certa. Ei, vamos Abigail aí, Jesus. Glória a Deus. E as mulheres têm que ser sábias. Porque quando a mulher não tem a sabedoria, diante de uma situação dessa, ela não sabe o que fazer. Ela corre, ou fica parada no tempo, ou ela corre e vai brigar com o marido. O marido já é duro, já é atrapalhado das ideias. A mulher vai brigar? A Bíblia também fala que é melhor morar numa casa com goteira do que ter uma mulher rixosa em casa. E a pessoa, uma mulher que só reclama? Aleluia. Fala. Olha, Jesus, Seja sábia. amém. Seja cada mulher que se encontra nesse lugar Abigail. Seja aquela que aconselha. Amém. Glória a Deus. Seja aquela que abraça. Seja aquela que apoia o seu esposo
nas horas mais difíceis, porque apoiar ele quando está com o bolso cheio é bem fácil, mas quando a coisa pega, Eita Deus! seja inteligente. Glória! Glória a Deus! Quando a mulher é inteligente, o homem se alegra. É verdade. E quando a mulher não é inteligente, o homem sofre. É verdade. Então, nesse ponto, seja cada mulher que está aqui inteligente. Seja aquela que tem uma palavra de conforto a teu esposo. Seja aquela que quando o marido estiver passando por dificuldade, abraça ele, beija ele, ajuda ele a passar os dias mal, porque os dias bons vai vir. Aleluia. Não deixe que a sua casa seja destruída por falta de sabedoria. Tenha sabedoria de Abigail. Glória a Deus. Aleluia. Quem vai sair no lucro é a família. Então, que Deus do céu dê para cada mulher e para os homens também sabedoria, conduzir a tua família diante de Deus. Porque servir a Deus hoje é uma facilidade tão grande, né, pastor? É igual o Fernando pregou, né, Fernando? Não tem dificuldade hoje para servir a Deus, é verdade? Não tem perseguição, irmão. Perseguição sofreu aqueles que foram antes de nós, para que nós estivéssemos aqui no dia de hoje. Mas mesmo se vier dia difícil, tempo difícil, que a mulher tenha sabedoria, que o homem tenha inteligente e continue a família servindo a Deus e fazendo a vontade do Senhor. Isso é o que agrada a Deus. Diz-me aqui, Jesus. Seja grato com Deus em todos os sentidos. Aleluia! Seja mulher sábia dentro da sua casa, na empresa, aonde você estiver. Amém. Se você fizer assim, chuvas de bênção virá sobre a família. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha, fiquemos de pé, por favor, irmãos.